Olá, minha turminha! Hoje vamos estudar um pouco sobre substantivo. Vamos conhecer e diferenciar o que é substantivo próprio e substantivo comum. Então, inicialmente, iremos trabalhar sobre esses dois tipos de substantivos, o próprio e o comum. Mas, primeiramente, precisamos saber o que é substantivo. Os substantivos são palavras que dão nome aos seres, aos objetos, aos lugares, aos sentimentos. Na verdade, os substantivos dão nomes a tudo que existe. Vamos falar sobre o substantivo comum. O substantivo comum dá nome a animais, objetos, sentimentos ou lugares de forma geral. E ele é sempre escrito com letra inicial minúscula. O substantivo comum só é escrito com letra maiúscula quando ele está no início de frases, tá certo, pessoal? Se não tiver no início de frase, ele vai estar sempre escrito com letra minúscula. Diferente do substantivo próprio, porque o substantivo próprio dá nome a seres ou lugares de maneira particular. E ele é sempre escrito com letra inicial maiúscula. Preste atenção nessa imagem que eu coloquei aqui. Coloquei a palavra gato. A palavra gato é um substantivo comum, porque gato pode ser qualquer um gato. Se você vê um gato na minha casa, você vai falar gato. Se você vê outro animal na casa de outra pessoa ou em outro estado, vai se chamar gato também. Então, já o substantivo próprio, a palavra xodó aí, ele é um substantivo próprio. Por quê? Porque xodó é um nome em particular, é um nome próprio que foi dado para o gato. Então, xodó tem que ser escrito com letra inicial maiúscula sempre, porque é um nome próprio, é um nome do gato. A palavra cavalo é um substantivo comum. Cavalo pode ser qualquer cavalo. Mas se o nome do cavalo é ventania, ventania já é um substantivo próprio, porque está dando um nome de forma particular para o cavalo. Então, ventania é um substantivo próprio. Observe, cidade. Cidade pode ser qualquer cidade. O nome de um lugar, né? Cidade. Pode ser a cidade de Laje, pode ser a cidade de Santo Antônio de Jesus. Mas se eu falo que é a cidade de Recife, então a cidade de Recife, a palavra Recife já é um substantivo próprio, porque já está nomeando aí uma cidade de maneira particular. Observe que tem aí uma menina pulando corda. A menina caiu. Pode ser qualquer menina. Pode ser uma menina do 3º ano, pode ser uma menina do 2º ano, pode ser uma menina que mora em Salvador, uma menina que mora em São Paulo. Por quê? Menina é um substantivo comum. Nomeia todos os seres. Já se eu dou nome para a menina, o nome que eu dou para a menina já é uma maneira particular. Então, o nome dessa menina aí é Ana. Então, Ana caiu. Então, nós já vamos saber que Ana é um substantivo próprio, é o nome da menina. Certo, pessoal? Então, há uma diferença entre o que é o substantivo próprio e o que é o substantivo comum. Eu quero que vocês prestem atenção agora nesse vídeo que eu irei disponibilizar para que vocês entendam ainda melhor sobre esse assunto. Preste bastante atenção. Hoje falaremos sobre substantivos próprios e comuns. Mas, antes de começar, alguém sabe dizer o que é substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, animais, objetos ou lugares. Vejamos alguns exemplos. As palavras telefone, menino, cachorro e cidade são substantivos. Observe que a palavra telefone indica nome de objeto. A palavra menino indica nome de pessoa.
A palavra cachorro indica nome de animal e a palavra cidade indica nome de lugar. O substantivo que dá nome a todas as pessoas, animais, objetos e lugares chama-se substantivo comum. Observe agora o nome das imagens a seguir. O menino se chama Theo, o cachorro se chama Bob e a cidade se chama Rio de Janeiro. Theo é um nome próprio de pessoa. Bob é um nome próprio de animal. E Rio de Janeiro é um nome próprio de cidade. Os nomes próprios de pessoas, cidades, ruas, avenidas, países, animais, escolas são chamados substantivos próprios. Observe a diferença. A palavra cachorro eu utilizo quando eu quero me referir a qualquer cachorro ou a todos os cachorros. Agora, a palavra Bob eu utilizo quando eu quero me referir ao meu cachorro. Viram a diferença? Agora, atenção! Os substantivos próprios são sempre escritos com letra inicial maiúscula. Observe! Agora que você já aprendeu, é a sua vez de exercitar. Boa sorte! Pessoal, como vimos aí, os substantivos, eles dão nomes aos seres, aos objetos, aos lugares e aos sentimentos. Os substantivos, eles podem aparecer acompanhados de um artigo. E esses artigos, eles indicam se o substantivo, eles são masculinos ou femininos e se estão no singular ou no plural. Masculino é quando representa, algo que é um homem ou representa também o macho. Já o feminino, quando está representando uma mulher, ou uma fêmea. Quando o artigo ele está no singular, é quando indica apenas uma coisa, um objeto. E quando ele está no plural, é quando ele indica mais de um objeto, mais de um elemento, mais de uma coisa. Preste atenção aí nesses exemplos. O menino. Então, o artigo o aí, ele está indicando, que o substantivo menino é masculino e também está indicando aí o singular, porque está indicando apenas uma coisa. O menino é apenas um. A menina, o artigo a está indicando aí que o substantivo menina, pertence ao feminino e é um substantivo que está no singular. Já aqui, seguindo o grupo aí, os meninos, já está indicando o plural, E as meninas, o artigo as está indicando aí o plural também. Então, mas os artigos, pessoal, não é só apenas o o e o a e o os e o as. Existe também o e o uma, o uns e o umas. O e o uma é para indicar o singular e o uns e o umas é para indicar o plural. Irei disponibilizar mais um vídeo aqui bem divertido para que vocês possam entender ainda melhor esse assunto. Olá, olá! Tudo bem com você aí? Tá olhando o quê? É isso mesmo que você tá pensando! Hoje estou aqui para lhe ensinar algo que com certeza você já conhece de vista, devido à prática da leitura: os artigos. Mas não se assuste com esse nome não! O artigo é a palavra que vem antes do substantivo para indicar se ele está sendo usado de maneira definida ou indefinida.
Além disso, graças ao artigo, conseguimos descobrir o gênero e o número dos substantivos. Epa, para tudo! Viu só quantas coisas o nosso amigo de lata usou? Substantivo, gênero e número. Todas elas nós já vimos aqui, mas não custa recapitular, né? Anota aí. Substantivo é aquilo que dá nome a seres e objetos. O número serve para indicar se o substantivo está no plural ou no singular. Já o gênero indica se o substantivo é masculino ou feminino. Esclarecimentos feitos? Fui! Como eu estava falando, o artigo é o responsável por nos informar se a palavra que vem depois dele é masculina, feminina, se está no plural ou no singular, além de mostrar se o substantivo refere-se a um ser específico e citar algo de modo vago. Para ficar mais simples, se liga aí na classificação dos artigos. Quando o artigo determina o substantivo de modo preciso, ele é chamado de artigo definido, pois especifica um único ser dentre todos daquela mesma espécie. Veja só. Visitei o barco do Capitão Lobão. Vejam bem, eu não visitei qualquer barco que estava ancorado no porto. Eu visitei apenas o do Capitão Lobão. Graças ao artigo o, além de saber qual barco, conseguimos perceber que o barco está no singular e é uma palavra do gênero masculino. Os artigos definidos o e a são usados para indicar o singular, como em situações em que o substantivo é masculino ou feminino. Para indicar o plural dos artigos definidos, temos o os para substantivos masculinos no plural e o as utilizado para palavras femininas no plural. E eles podem ser usados em uma mesma frase. Olha só. O Capitão Lobão defendeu os tripulantes com a espada. Agora, vamos falar sobre os artigos indefinidos. Esses daí, como o próprio nome já diz, determinam o substantivo de um modo vago, impreciso. Dê uma olhadinha. Visitei uma tribo. Reparem que, devido ao uso do artigo indefinido, não conseguimos precisar qual tribo foi visitada. Os artigos indefinidos, usados para palavras no singular, são um para o masculino e uma para o feminino. Já o artigo indefinido utilizado para indicar o plural masculino é uns. E para indicar o plural feminino, umas. Assim como os artigos definidos, os indefinidos podem ser usados em uma mesma frase. Lembrando que eles sempre concordam com os substantivos em gênero e número, hein? Bom, melhor eu ir antes que o professor Fronesis chegue. E não se esqueça, os artigos são muito fáceis. Agora, pessoal, que vocês entenderam direitinho sobre o assunto de hoje, que é artigo, substantivo comum e o substantivo próprio, quero que vocês abram o livro de português na página 12 e na página 13 para responder aí a atividade. Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Inicia aqui, vocês vão fazer a leitura desse texto, tá bom, pessoal? E depois vocês irão responder a atividade. Ó, questão 2. Sempre eu falo para vocês que quando aparece esse quadrozinho aí pintado, é alguma explicação. Então, isso aí vai servir para vocês relembrar tudo o que eu acabei de explicar anteriormente. Depois vamos fazer a questão 3, questão 4, questão 5, questão 6. Olha o quadrinho novamente. Então, tá explicando alguma coisa. Então, vocês vão ler, irão ler e assim vão entender ainda melhor o assunto, tá bem, pessoal? Depois vocês irão responder aí a questão 7 e finaliza aí na questão 8. Outra coisa, se vocês quiserem acessar o livro digital lá na plataforma, tem mais uma atividade aí para vocês fazerem, tá bom? De forma online. Se vocês quiserem, só vocês procurar lá na plataforma, nos recursos digitais e abrir o livro de vocês de português. Vai ter aí uma atividade extra, que é essa aqui, sobre substantivo comum e próprio. Tá bem, pessoal?
Eu tenho certeza que vocês entenderam direitinho sobre o que é o substantivo próprio, o que é o substantivo comum e os artigos quando eles vêm aí acompanhados dos substantivos. Mil beijos para vocês!